flip-flop JK, que recebe esse nome em homenagem a Jack Kilby, né? O Jack Kilby, ele é o co-inventor do circuito integrado. Esse é o Jack Kilby, ó. Então, ele é o homem que inventou o circuito integrado em 1958, né, na qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 2000, certo? Então, em homenagem a ele, né, deu-se o nome a esse flip-flop de JK, que são as iniciais de Jack Kilby. Bom, o símbolo do flip-flop JK é esse daqui. Então aqui a gente percebe que ele vai seguir a mesma dinâmica com relação à saída. Eu vou ter uma saída Q e eu vou ter uma saída Q barrado, né? Uma saída normal e uma saída invertida. Vou ter as entradas J e K, que é o nome do flip-flop, mas aqui vai aparecer um outro tipo de entrada, por isso que eu falei que o flip-flop JK ele vai mostrar para a gente uma nova vertente de funcionamento. Bem, aqui nós temos o JK, então são o que nós chamamos de entradas funcionais, são as entradas do que o próprio nome do flip-flop, né? Então nada mais original, né? Tenho essa entrada CLK, então esse CLK que apareceu, que até então nós nunca tínhamos visto, vai passar a ser aí um fator determinante para nós, porque esse CLK ele vai ser o nosso clock, né? E esse clock é o que nós chamamos, né, traduzindo clock, significa relógio, é uma espécie aí de bordas, né, que nós vamos ter. Bem, nesse caso então, né, quando eu tenho aqui esse formato, né, essa forma aqui, é o que nós chamamos de ativo em borda de descida, né? Então, quando eu coloco dessa forma, é porque ele é ativo em borda de descida. E aonde que eu encontro isso? Eu encontro isso aqui, ó. É esse formato aqui que eu me refiro, tá? Então, quando aparece isso, é porque ele é um clock ativo em borda de descida. A gente já vai ver o que é isso. Bom, e Q barrado, né? Temos aqui o Q e também o Q barrado, né? Aqui é Q barrado, são as nossas saídas. Bem, apresentado então as entradas e as saídas, apresento para você a tabela verdade desse flip-flop. Então essa aqui é a tabela verdade do flip-flop JK. Então aqui tem algumas novidades, tá? Eu tenho aqui um símbolo onde a gente tem aqui como se fosse uma escadinha, né? Eu estou subindo essa escada, né? E ele está aqui embaixo, ele subiu para uma parte de cima. Então, né, aqui a parte de baixo e subir aqui para a parte de cima. Então, estou fazendo uma transição, né, de 0 para 1. E aqui eu estou fazendo o contrário, né? Estou descendo. Né? Estou descendo de 1 para 0. Bom, o que isso significa? Isso significa o seguinte. Isso significa, olhando melhor aqui para esse clock, e ele está junto aqui da coluna do clock, isso significa que é um clock, CLK significa clock, significa ativo em borda de descida, beleza? E aqui, né, eu tenho essas duas condições. Ó. Aqui, o que significa esse símbolo que aparece na tabela verdade? Isso significa borda de descida. E esse outro símbolo significa borda de subida. Então, quando tem a setinha para baixo, significa que eu estou descendo a escada. Significa que isso é uma borda de descida. E quando eu tenho uma setinha para cima, significa que eu estou subindo a escada, significa borda de subida. Mas o que é a
a borda de descida. A borda de descida é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Isso é borda de descida. E borda de subida é a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1. Isso é borda de subida, tá? Então, na eletrônica digital, borda de descida é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Borda de subida é a transição do 0 para 1. Até aí, é só a gente acompanhar o desenho. E aonde que isso vai impactar no nosso flip-flop? Isso vai impactar da seguinte forma. O nosso flip-flop, eu estou dizendo aqui o seguinte, que é essa primeira linha, né, da nossa tabela verdade, quando eu tenho uma transição de 0 para 1, né, ou seja, quando eu tenho uma borda de subida, o valor da minha saída Q é Q anterior. E nós vimos que esse Q anterior é o quê? É ficar do jeito que estava. Ele permanece um estado inicial. Tá? Fica do mesmo jeito. Ou seja, quando eu tenho uma borda de subida, não acontece nada com o meu flip-flop. Quando eu tenho uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0, que é o que nós chamamos então de, como eu estou descendo aqui, nós chamamos de borda de descida, que é o que acontece nesses casos aqui, né? E aí ele dá margem aqui para 4 possibilidades. Quando acontece isso, eu vou olhar, observar, né, como está escrito aqui, quando eu tenho a borda de descida, ele observa o JK, ou seja, ele observa as entradas J e K. E aí, quando chegar a hora de observar as entradas JK, eu vou olhar para a lógica da entrada JK. Tá? Então, isso significa o seguinte, o flip-flop JK, ele só vai observar as entradas JK em um instante, em um momento, quando eu tenho a transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Tá? Que é o que nós chamamos de borda de descida. Então, só vale a regra do JK no instante em que o sinal do clock passar de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos dar uma olhada agora nas entradas JK, depois a gente pega um conjunto geral. Então, olha, o que nós chamamos de prioridade 2, né, que é a nossa entrada JK, que são as entradas funcionais, e aí nós vamos ter o seguinte, olha, a entrada JK, ela vai obedecer o seguinte critério. E aí é uma tabelinha verdade específica construída dessa forma para o JK. Se o J é 0 e o K é 0, a saída vai ser Q anterior. Se o J é 0 e o K é 1, a minha saída é 0. Se o J é 1 e o K é 0, a minha saída é 1. E se o J é 1 e o K é 1 também, aqui eu não tenho mais o erro lógico. A minha saída vai ser Q anterior barrado. Ou seja, eu vou pegar o que eu tinha na saída e vou inverter. Legal? Bom, dessa forma, tá? Essa regra para o JK, né, que é uma tabela verdade, como de uma porta qualquer, isso aqui você não precisa decorar, né, você vai poder consultar quando você precisar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o importante você entender é o seguinte, essa regra do JK, ele só vai valer em um instante. Ou seja, no instante que eu observar eles. E eu só vou olhar para o JK, ó, olhando aqui em cima na tabela verdade, ó, em uma situação. Na transição de nível lógico 1 para nível lógico 0, que é o que nós chamamos de borda de descida. Tá? Então isso aqui, essa parte da tabela só vai valer, né, essa parte aqui, ela só vai ter valor, né, isso aqui, ó, só vai servir para a gente, que é o miolinho aí do JK,
Isso aqui só vai servir em uma situação, né? Exatamente no momento em que o J em que o clock, né, ele recebe uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então está aqui esse miolinho que é referente às entradas J e K. Isso só vai ter valor na borda de descida, no instante em que o clock passar de 1 para 0. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela final, porque aí o que vale para a gente é a tabela final. Né? Nessa tabela nós vamos estar buscando aí um sentido, né? Depois uma aplicação, mas aqui é o seguinte, então, para quem que você olha primeiro? Você olha primeiro para o clock. Quem manda mais nesse flip-flop? O clock. Então o clock, ele é o gerente desse flip-flop, é ele que vai ordenar. Olha, fica do jeito que está ou obedece o JK. Se o clock estiver passando de 0 para 1, ele fica do jeito que está. Se o clock estiver passando de 1 para 0, aí ele vai observar o valor do JK. Mas a questão é de olhar para o JK, ele só vai olhar para o JK no instante da transição, no instante da passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos fazer alguns casos, né? Fazer alguns exemplos aqui. Então vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui inicialmente, né? Tenho que trabalhar com o valor inicial, minha saída é 0. Aí eu coloco 1 no meu J, né? Coloco 1 no J, 0 no clock e 0 no meu K. 0 no K. O que vai acontecer com a saída? Não vai acontecer nada. Por quê? Quanto que vale o meu clock? Meu clock vale nível lógico 0. Então, se o clock está em 0, não acontece nada. Tá? Agora, eu passei esse clock de 0 para 1. Quando eu passo de 0 para 1, eu promovi o quê? Uma borda de subida. E o que acontece com o flip-flop quando o clock está na borda de subida? Né? Quando ele está na borda de subida, acontece o que está aqui na primeira linha. Ó. Na borda de subida, nada. A saída aqui é anterior. Então, mesmo o J estando em 1 e o K estando em 0, né, e o J em 1 e K em 0, mandaria a minha saída ir para nível lógico 1. Né? Seria esse caso aqui. Mas não acontece nada. Por quê? Porque eu não dei a borda de descida. Eu não dei essa transição de nível lógico 1 para 0. Vou manter o J em 1, vou manter o K em 0. E agora eu vou trazer o meu clock de novo para 0. Quando eu passo o meu clock de nível lógico 1 para nível lógico 0, nesse exato instante, eu gerei o quê? Uma borda de descida, que é a transição do 1 para o 0. E nessa transição do 1 para o 0, o que vai acontecer? Eu vou mandar uma borda de descida. Então essa transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0, passei de 1 para 0, ó, eu caí nessa condição. E quando eu caio de 1 para 0, é um instante só, é só naquele momento. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o JK. Quanto que vale o J? O J vale 1. Quanto que vale o K? O K vale 0. Se o J é 1 e o K é 0, minha saída é 1. Então ele deixa de ser 0 e passa a ser 1. Olha só. Mas isso só aconteceu na transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Enquanto eu não tive a transição, a passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0, ele não olhou para o JK. Ele só foi olhar para o JK quando eu passei de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos imaginar que agora eu coloquei aqui 0 no J, né, 0 no J e 0 e 1 no K.
Essa combinação de 0 no J e 1 no K faz com que a saída vá para 0. Ó. Olha aqui na tabela. Essa combinação aqui, ó. 0 no J e 1 no K. É para minha saída ir para 0. Ela vai para 0? Não. Quando que ela vai para 0? Ela vai para 0 só quando eu observar o JK novamente. Quando que eu vou observar o JK novamente? Depois que o clock subir e não vai acontecer nada. Aí a hora que ele descer novamente, isso vai ser uma nova borda de descida. E essa nova borda de descida vai ser uma transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. E essa borda de descida vai fazer com que eu olhe para o JK. E aí sim, eu vou olhar J em 0, K em 1. É essa situação aqui, né? J em 0, K em 1. Vai fazer com que a minha saída seja igual a 0. Então, ele vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 0. Então, o JK ele só vai entrar em ação em um momento. E que momento é esse? Na borda de descida, na transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, nesse caso, vamos considerar uma situação inicial. Vamos imaginar que a saída esteja em nível lógico 1. E aí eu venho aqui no meu J, coloco 1 também. E no K, coloco 1. Inicialmente o clock está em 0. Vou colocar aqui 0 no clock, que seria dessa forma. O clock, eu não olho para ele em relação a valores. Não importa se o clock é 0 ou se o clock é 1. O que importa é se o clock está subindo ou se o clock está descendo. Se ele está passando de 0 para 1, que é uma borda de subida, onde não acontece nada na saída, ou se ele está passando de 1 para 0, que é a borda de descida, que aí eu vou olhar para a entrada JK. Então, nesse caso, se o clock é 0, não vai acontecer nada. Então, o que vai acontecer? Se eu passar de 0 para 1, o clock, ele não vai fazer leitura nenhuma das entradas JK. Por quê? Porque isso aqui é uma borda de subida. E na borda de subida não acontece nada. Se não acontece nada, então fica do jeito que está. Continua a minha saída aqui em nível lógico 1. Agora, o que vai acontecer? Eu vou passar o meu clock de nível lógico 1 para nível lógico 0. Passei de nível lógico 1 para nível lógico 0. No instante que eu faço isso, eu percebo que aqui nós temos uma borda de descida. Isso aqui é uma borda de descida, é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Então, se na borda de subida não acontece nada, porque minha saída é aqui anterior, na borda de descida eu vou ter a transição de 1 para 0. Ele vai mandar eu observar o JK. E aí eu tenho essas 4 possibilidades de combinação entre o JK. Nesse caso, o J é 1 e o K é 1, que é a simulação que nós estamos fazendo. Bom, J em 1, K em 1 é essa possibilidade aqui de combinação. Se o J é 1 e o K é 1, a minha saída ela é Q anterior barrado. Q anterior barrado, ou seja, eu vou pegar o que eu tinha antes, nível lógico 1, e vou inverter. Então, de 1, ele vai passar para 0. Mas isso só vai acontecer em um instante. Que instante que vai acontecer isso? Nesse instante aqui, ó. Nesse instante onde ele vai passar de nível lógico 1 para nível lógico 0. Que é a tal da borda de descida. Por isso que, se nós voltarmos, vou até voltar um pouquinho aqui, na hora que nós vimos, né, o flip-flop JK, nós vimos que quando eu passo de 1 para 0, ele observa o JK. Então, independente do valor do JK, ele vai falar para mim, olha, o que o JK está mandando eu fazer? Tal coisa.
mas ele só vai fazer isso em um instante, né? No exato instante da passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0. Tá? Então isso é uma questão importante para nós em termos de flip-flop. Tá? Então esse é o funcionamento do JK. Então perceba assim, ele está condicionado ao clock. Então ele vai fazer o que o JK está mandando? Vai. Só que ele só vai fazer isso em um instante, quando o clock passar de 1 para 0. Fora isso, não acontece nada, fica tudo como está, né? Então é diferente do RS. No RS, você mudava o valor do RS, já acontecia. Já o JK, você pode mexer no JK, não vai acontecer nada. A hora que você der a borda de descida, é somente nesse instante em que ele vai observar o que o JK está mandando fazer, né? E fora isso, você não tem a interferência do JK. Então você só está ligando o JK na saída do circuito nessa borda de descida, na transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Fora isso, você não tem nenhuma função em termos de JK. O JK só vai entrar no jogo na borda de descida. Na borda de subida, ou quando você tem 0, ou quando você tem 1, não acontece nada com o JK. Ele só vai participar no instante da borda de descida, que é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Então, nisso, a tabela verdade ela é bem explicativa, né? Então, aqui a gente consegue observar melhor o funcionamento da tabela, porque ele fala para mim assim, olha, se o clock está passando de 0 para 1, né, esse X no J e no K, né, significa tanto faz. Então, se o J passar de 0 para 1, se o clock passar de 0 para 1, tanto faz o J, tanto faz o K, a minha saída aqui é anterior. Se o clock está passando de 1 para 0, eu vou observar, que é a borda de descida, eu vou observar o JK. 0 e 0 aqui é anterior, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 1, 1 e 1 é que é anterior barrado. Então o JK ele só entra em ação nesse instante aqui, né, no instante da borda de descida. Bom, na prática, nós temos flip-flop JK no CI 7476. O 7476 é um CI que tem 2 flip-flops JK. Tá? Então ele está aqui a entrada J, a entrada K. Esse CP é o nosso CLK, é o nosso clock. Aqui eu tenho o Q. Aqui ele tem um Q, ele não colocou o barrado aqui, mas ele colocou uma bolinha aqui. É uma questão de simbologia americana. E aí ele vai ter duas entradas, né? Essa SD e essa CD que nós vamos ver mais à frente. Tá? Pino 5 é VCC, 13 é GND, e aqui está a distribuição dele no CI. Então dentro do 7476 nós temos 2 CIs, nós temos 2 circuitos integrados. Um grande abraço a todos e bons estudos!